Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira aqui pela nossa UniTV. A apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Udura. A direção técnica de Fabrício Felipe. A direção geral do jornalista e professor Hildo Silva. O Linha de Fogo hoje conversa com a engenheira civil Daniela Milanês Zarbato, presidente do Conselho da cidade de Tubarão. E por fim, o que a gente quer comentar com vocês sobre essa entrevista de hoje é muito importante. Nós temos que pensar a cidade para as pessoas e principalmente saber da atuação, da gestão, de como ela está planejando o crescimento da cidade. O gestor precisa dizer para o Conselho o que ele quer para o futuro da cidade de Tubarão. Esse assunto é extremamente importante e nós vamos conversar com quem sabe responder. Daniela, engenheira civil, Daniela Zarbato, Milanês Zarbato, prazer tê-la aqui mais uma vez conversando contigo. Seja bem-vinda no Linha de Fogo. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos os telespectadores, do UniCTV. É uma satisfação estar mais uma vez conversando com você sobre aquilo que me deixa sempre feliz, que é poder ajudar o município de alguma forma, com todo o conhecimento que eu tenho, talvez seja pouco, mas também para agregar mais e poder ajudar naquilo que Tubarão merece. Esse programa aqui, ele dá medo, Dani? Você me disse no começo, Linha de Fogo, um belo cenário. O que dá medo aqui? Não, na verdade é uma brincadeira, dá medo, Porque o nome Linha de Fogo, um bate-pronto, E que muitas vezes você não está totalmente preparada para as respostas que vão, as perguntas que vão vir. Mas eu tenho certeza que você está preparada, para isso e o Linha de Fogo é bom para vocês, amigos políticos, meus amigos, Eu estou esperando vocês aqui, tá certo? Façam contato. Ô Dani, sem pressionar, sem nada, o que é o Conselho da cidade? Como surgiu, Como é que ele está aparecendo para o novo gestor aqui em Tubarão? Bom, o Conselho da cidade, ele surgiu por uma determinação legal, isso vindo do Ministério das Cidades, que todo município precisa ter o seu conselho formado para que possa contribuir com o desenvolvimento urbano dentro de todas as nossas atribuições, que é o que? Discutir para que lado que o município vai, como ele deve ser, e sem atrapalhar, vamos dizer, a vida da população, mas sempre pensando no quê? Qual é o melhor para o município. Então ele surgiu dessa forma. E aí ele tomou forma em 2013, quando teve a legislação que determinou a criação deste aqui na cidade, que é com a resolução aprovada de 84, de 2013, de lá para cá a gente vem trabalhando, um grupo de pessoas que estão ali nominadas para fazer parte desse conselho. Agora, eu falei no começo aqui o seguinte, o novo gestor Sorato, que assume há 7 meses já praticamente uma nova cidade, um novo momento, digamos uma página virada em todos os sentidos. Mas ele já chamou o conselho, ele já disse o que ele quer para o futuro da cidade de Tubarão nos próximos 3 anos e meio? Então, Haroldo, é uma pergunta bem direta e aí eu vou te responder diretamente. Ele propriamente dito, a pessoa dele numa reunião ainda que está sendo alinhada, eu e ele, para que a gente possa conversar. Ele já falou inicialmente de uma forma geral, porém, desde quando eu assumi o conselho, eu tenho solicitado para que eu e ele conversemos, para que a gente tenha um alinhamento e eu tenha um entendimento melhor para até mesmo conduzir o conselho. Então essa reunião ainda não aconteceu, mas ela vai acontecer em breve. Porém, de uma forma geral, ele já deu algumas linhas de raciocínio de forma muito rápida, E, de uma certa forma, os próprios integrantes do conselho, que fazem parte do conselho, que são da gestão, levam algumas demandas, acredito que já está alinhado internamente com ele, mas é diferente, Você conversar com o secretário
ou conversar com ele. Então essa reunião eu já pedi para ele, né? Então eu só estou aguardando uma agenda para que eu possa realmente conversar melhor com ele e expor algumas situações, algumas ideias que eu tenho, para ver se corroboram com as ideias que ele tem. Afinal de contas, como tu mesmo falou, mas, né? Dani, como é linha de fogo mesmo, ele não abriu ainda essa conversa. Ainda é importante esse conselho para a cidade. O prefeito Sorato ainda não abriu. Não é que ele não abriu, é que nós não tivemos ainda uma oportunidade. A agenda do Sorato está bem apertada, né? Mas temos que admitir isso. E aí a gente está alinhando algumas questões, até mesmo para eu poder levar para ele a minha visão, né? Já que eu assumi há pouco tempo, eu tenho que falar para ele o que eu penso, escutar dele e a gente tentar verificar se o meu pensamento está de acordo com o pensamento dele e se não, e de que forma que a gente tem que trabalhar. E uma coisa é certa, Haroldo, existe talvez aí uma situação de não ter conversado, porque a gente precisa ter uma contratação de uma nova revisão do plano diretor. Entendeu? Então talvez seja esse um dos motivos ainda que talvez esteja dificultando a gente ter uma definição para que lado que a cidade quer ir. Ele querer uma coisa, né, para que lado que vai, mas a gente também tem que saber que tem estudos que envolvem essa nova situação. Você falou do plano diretor. Certo. O plano diretor, para mim, é o coração da cidade. O plano diretor te diz para onde ela tem que caminhar. Né? A cidade tem que caminhar por aqui, caminhar por lá. O plano diretor era uma diretriz que vai nortear justamente esse desenvolvimento. Ele está em reformulação, ele tem 10 anos para ser reformulado. Já está no fim desse prazo ou ainda tem tempo para fazer essa revisão? Na verdade, já passou o prazo, né? O nosso plano diretor é de 2013. Então, a lei determina que a cada 10 anos ele tem que ser revisado. Agora, se tu me perguntares se nesse período, né, que já passou, esses 3 anos que já passou, se ele já teve alguma alteração, sim. Já tivemos mais de 200 alterações do plano original de 2013. Então, no nosso entendimento, dentro do Conselho, embora exista ali, né, alguns conselheiros que compreendem que ele precisa ser revisto por completo, eu vejo que essas alterações que aconteceram, essas 200 alterações, ela já faz parte de uma revisão. Uma reformulação. Talvez ele não precise ser reformulado 100% na sua totalidade, mas a gente precisa decidir que parte dele que precisa ser reformulado. É a parte de diagnóstico? É a parte de avaliação para qual é o limite que a gente tem que crescer? Então, tem sério, a cidade, Haroldo, a cada dia ela está modificando. E talvez aquilo que a gente pense hoje não seja aquilo que seja ideal lá na frente. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz uma mudança e a gente lá discute bastante isso. Por isso que eu acho importante a presença do Conselho da Cidade nesse debate, nessa discussão do plano diretor. Você bem falou de que a cidade ela está crescendo e é importante que ela está crescendo, graças a Deus, pelo que eu percebo, muito bem ordenada, certo? Muito bem ordenada. Porque CEU antes abre uma rua, faz um loteamento e vende os lotes para o recibo. E hoje tem um plano diretor que ele é muito importante para que ele possa conduzir. E existe um fato, Dani, que sempre me chamou a atenção, uma curiosidade. Eu já te fiz esse questionamento em outra oportunidade que nós conversamos. O plano diretor, eu sempre achava que o plano diretor dizia que o bairro de Oficinas não poderia ter prédios acima de 4 andares. Eu falei assim, mas que bobagem é essa? Aí alguém sempre me dizia assim, mais entendido do que eu, dizia assim, não, Dura, olha, porque o plano diretor não permite isso, porque ali era digamos, como se chamava antigamente, um banhado, e não sei o que, uma série de negativas para a minha resposta, que eu não ficava muito contente. Depois que nós conversamos lá na Rádio Tubá, eu cheguei à conclusão e falei para os meus amigos assim, a resposta que tinham me dado é errada. Hoje, esse plano diretor, bairro de Oficinas, o prefeito anunciou um prédio de tantos andares hoje na cidade de Oficinas. Pode fazer investimentos em infraestrutura
como prédio, tudo em oficinas, Dani? Não, tu sabe dessa história, por acaso? Eu sei dessa história, né? Uma história, é mito ou verdade, né? É mito ou verdade? Na verdade, é um mito essa história de não poder, muito pelo contrário, pode e eu acho que deve ser feito, né? O plano diretor nunca impediu nada. O que o plano diretor traz são diretrizes para cada tipo de zoneamento, entendeu? Então, assim, o impeditivo de fazer prédio, isso não existe. É como eu falei, muito pelo contrário. Nas determinadas áreas da cidade, eu preciso ter uma diretriz. E essa diretriz ela vai ser o quê? Baseada em quê? Em função do tamanho da matrícula do imóvel, para aquilo que eu quero fazer. Às vezes, um tamanho de um lote só não permite eu levantar muito alto, porque eu tenho diretriz, eu tenho recuos mínimos que eu tenho que deixar frontal e lateral, entendeu? E às vezes o lote é muito pequeno, e aí talvez seja aí essa situação que não tenha sido viabilizado ainda o interesse econômico de alguém investir lá, certo? Na verdade, bairros que foram feitos, né, criados, digamos assim, aqui em oficinas, pela rede ferroviária. Sim. Ela teve uma atuação muito forte na rede ferroviária. Em Capivari foi a CSN, que antes Capivari pertencia a Tubarão. Mas já tinha um planejamento naquela época, por incrível que pareça. Sim. Agora, ao ponto de fazer dessas metragens para edificar um prédio, aí sim. Mas estão anunciando novidades aí, que lá pode sim. Investidor, estou aqui com a diretora regional do CREA, tá certo? Pode fazer. Se você quer fazer um prédio, um investimento lá na cidade, no bairro de Oficina, faça, não muito alto, porque eles querem se emancipar da gente do centro. Então não faça muito alto, não. Mas é necessário. Porque a cidade, por incrível que pareça, é o próximo assunto, ela está crescendo pelas laterais, ela não está crescendo mais aqui. Em alguns pontos, nas periferias, como se chama, em bairros mais distantes do centro, muitos prédios também estão sendo construídos. Assim a gente volta para o nosso segundo bloco, conversando hoje. Já deu para ver, qualquer assunto aqui é muito importante que se trate. Com a engenheira civil Daniela Milanese Arbato, presidente do Conselho da Cidade e diretora regional do CREA. A gente volta em seguidinha para saber como é que está esse desenvolvimento, esse alargamento, né, que a cidade está percebendo a cada dia. Muitos novos loteamentos. Voltamos já! Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, conversando aqui com a presidente do Conselho da Cidade de Tubarão, engenheira civil, Daniela Milanese Zarbato. Engenheira Daniela, nós terminamos o bloco e um assunto muito importante e visível ao olho nu, que é as novas áreas em expansão urbana. O que significa isso? A cidade ela está crescendo pelas laterais. Se você vai no Monte Castelo, o Monte Castelo já está sendo ligado com São Cristóvão. Praticamente. Onde se plantava arroz, hoje está saindo belos loteamentos. Se você vai na região da Congonha, é a mesma coisa. Aquela região toda que se plantava arroz, está saindo belos e bons loteamentos. Se você vai aqui para o norte, uma coisa, sem pensar no leste. Então, a pergunta é, cada loteamento que sai, cada envolvimento, que envolvimento que ele dá para o Conselho da Cidade? Certo. Se o prefeito não está conversando ainda com vocês, mas vocês estão atuando, e de que forma essa atuação de vocês é eficaz? Bom, vamos por parte, né? Vamos por parte. Bom, sobre a questão dos loteamentos, né? Você bem falou, Tubarão está crescendo lateralmente. Isso já desde quando foi deliberado dentro do Conselho a criação da expansão urbana, né? Porque, só para vocês entenderem, existe hoje no nosso município o limite do perímetro urbano. O perímetro urbano delimita qual é a área, né, até onde o município atua
questão de recolhimento de lixo, a questão de investimento de água e esgoto, porém, o município já via-se que tinha áreas fora do perímetro urbano em uso que não estava legalizado, vamos dizer, de uma certa forma, e que impedia o crescimento. Por que impedia? Talvez por uma falta de estudo que analisasse até onde poderia ir. Um diagnóstico. Exatamente. Mais, é aquilo que eu falei técnico. Na primeira parte, né? Então nós precisamos ter um estudo mais amplo. Então a expansão urbana, ela foi criada justamente para permitir que essa construção pudesse alavancar, vamos dizer assim. E quando se fala em áreas, essas áreas que são áreas relativamente baixas, vamos dizer assim, entendendo-se da questão de arrozal, e que as pessoas entendem, né? Como é que tu vai construir num arrozal? Vamos entrar nessa questão. Hoje você pode construir em qualquer local, desde que você tenha a técnica da engenharia correta e com as condições corretas. Você precisa conhecer os riscos e saber minimizar os riscos. Então não quer dizer que lá era um arrozal ou porque lá é uma região baixa não pode construir. Muito pelo contrário. O conselho vai definir essas áreas, porém as técnicas envolvidas nisso têm que fazer com que tenha menos risco possível para quem for morar ali. Então não quer dizer que não possa ser feito, não possa ser ocupado. Agora, esses projetos de expansão, eles passam pelo conselho, mas deveriam passar pelo conselho. Na verdade... Como é que vocês estão vendo isso de longe? Bom, vamos lá. A Prefeitura, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo é que analisa os projetos de interessados, né? Quando ele coloca para apreciação um loteamento novo, a Secretaria vai se basear no que diz o plano diretor. Se no plano diretor aquele zoneamento está sendo permitido, porque lá atrás teve um estudo, ela vai considerar como viável aquela instalação. E nós, no Conselho, a única coisa que nós precisamos ter é o quê? A clareza de outros estudos que estão atrelados ao Conselho da Cidade, por exemplo, o estudo socioambiental, que é um estudo que, inclusive, na semana que vem, dia 16, vai ter a primeira audiência pública. Na Câmara. Já pode pedir, fazer a convocação aí. Sim, na audiência pública, vai ter uma audiência pública no dia 16, sobre o estudo socioambiental que foi desenvolvido pelo município. Quando esse estudo ficar pronto, ele vai nos nortear para a gente definir qual é a área de zoneamento daquelas áreas, né, daqueles locais. E o que a gente tem que considerar como mínimo necessário para que não tenha riscos. Agora, eu entendo de que, por exemplo, eu entenderia, eu já falei isso publicamente, se eu sou prefeito da cidade e eu tivesse um CONSET, e se eu tivesse o Conselho da Cidade e também o do Fio Alexandrino, como é que é o Observatório Social. Observatório Social. Se eu tivesse essas três entidades, eu estaria muito tranquilo como prefeito. E chamaria eles mesmo, e que bom que o prefeito vai ver o programa, e que os secretários também estão vendo e vão ver o programa, e que façam isso, que aproveitem esse potencial que tem essas entidades, CONSET, que é consultar, Observatório Social, que é observar, e que é o Conselho da Cidade, que observa, não fiscaliza, mas aconselha. E delibera. Delibera acima de tudo. Sim, nós deliberamos. Isso, Nós deliberamos. É consultivo e deliberativo. Veja a nossa importância. E todas essas entidades que fazem parte do Conselho, e nós temos ali uma proporcionalidade da gestão pública e da área privada, justamente para que a gente tenha uma paridade nesse entendimento nas nossas discussões e deliberações. Então, quando a gente está lá discutindo uma mudança de um zoneamento ou algo nesse sentido, a gente entra em discussões ferrenhas, Haroldo. Nem todo mundo concorda com a opinião de um ou outro, e isso é importante. E a gente toma decisões baseadas em votos a partir do momento que eu coloco para votação e deliberação, quando aquele assunto já está sanado. Porque quando a gente vem pautando um assunto nas reuniões, a gente às vezes discute 1, 2, 3, 4, 5 reuniões, ou às vezes a gente chega num denominador comum, ou às vezes não chega. Ou a gente tira de pauta, ou a gente continua. Agora, mas a gente percebe algumas situações, por exemplo, mas primeiramente eu gostaria de saber, antes do meu questionamento, quais são os principais problemas, né, urbanos que o Conselho identifica hoje na cidade de Tubarão?
Bom, tua pergunta é muito boa, porque nesse momento eu vou falar que muito daquilo que está escrito, a população, o interessado, às vezes ele deixa de ler. E aí existe aí um problema muito sério, porque quando eu tenho um determinado imóvel e quero, por exemplo, construir naquele imóvel, o princípio inicial é o quê? Eu encaminho um projeto para a secretaria analisar, para ver se aquela arquitetura projetada está coerente com o zoneamento, ou se o projeto foi apresentado com os parâmetros mínimos. A partir do momento que a prefeitura dá o ok, começa a obra. E aí, muitas vezes, durante a obra, acontecem mudanças, ou intencionalmente, de forma diferente, sem conhecimento, e a pessoa acaba construindo diferente, ou muitas vezes a pessoa também não pegou uma viabilidade construtiva ou ela não pegou uma aprovação inicial. Mas nós não estamos falando só de obras públicas. Nós estamos falando de qualquer tipo de obra. Qualquer tipo de obra qualquer na cidade. tipo de obra, o Haroldo, é qualquer tipo de obra. E quando tu fala de o que o Conselho enfrenta, às vezes nós recebemos demandas de problemas da fiscalização da Prefeitura, que a fiscalização atuou e encontrou uma certa obra irregular construída. E que aquilo ali ocasionou o quê? Equívocos baseados no que o plano diretor diz. Por exemplo, eu tenho que ter um recuo frontal mínimo de 4 metros para ter construção. Quando a fiscalização chegou, a obra já estava construída e o recuo mínimo está inferior a 4 metros. Como é que tu faz? A prefeitura teria que mandar embargar e demolir? Uhum. Mas já tem obras, bem colocado esse assunto, que, por exemplo, o plano diretor até então, não modernizado, não atualizado, na beira do rio, a beira-rio, vamos supor, passou no Congresso Nacional um tempo atrás, de que você poderia construir até 30 metros, certo? Sim, que segue a lei do Código Florestal. Do Código Florestal. E aí, isso está sendo obedecido pela fiscalização? Então, vamos lá. Isso a fiscalização tem que analisar a partir do momento que ela analisa o recebimento do pedido de aprovação de projeto e alvará de construção. Certo? E aí deixa eu só retroagir um pouquinho, quando o tira o casaco, bota o casaco, porque essa questão ambiental ficou muitas vezes, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Então, nós, me colocando um pouco como gestor público, às vezes fica difícil saber o que vale. Uma hora vale o Código Florestal, outra hora vale o Código Estadual ou o Municipal. Quando veio a determinação da lei que determinou que os municípios tinham que definir quais são os recuos mínimos, e que esses recuos mínimos tinham que ser feitos através de um estudo socioambiental e que o nosso ainda não está pronto, podemos dizer que não está pronto, ele está passando por uma segunda fase, a audiência pública agora. Será que aquilo que foi estudado vai se passar? Nós vamos ter realmente estudo socioambiental? A partir daquele estudo socioambiental que for formatado, é que a secretaria que analisa e libera, que vai poder dar garantia qual é o recuo mínimo que tem que ter nas margens do rio. E aí nós estamos falando aqui de uma margem muito grande, muito extensa, 30, é isso? O código determina 30 metros, em função da largura do rio. Só que esse estudo aí, socioambiental que está sendo feito, está sendo verificado que nas áreas consolidadas, Haroldo, a gente não pode ter mais 30 metros. E aí, o REURB não poderia resolver o problema? O REURB não é para tudo. Vamos falar desse próximo assunto, no próximo bloco, nosso terceiro bloco. Como anda rápido essa conversa, meu Deus, já estamos no terceiro bloco. Aqui conversando hoje com a engenheira civil Daniela Milanês Zarbato. O assunto, quando é bom, quando ele é interessante, ele corre muito rápido. Nós vamos falar de REURB e eu vou dizer que a Celesc não liga, nem a Tubarão Saneamento coloca água quando as pessoas estão estão no meio dos 30 metros, quando não tem a legislação correta para quando não tem a legislação, porque vão sofrer sérias consequências. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo. Linha de Fogo nada, é uma aula que nós estamos tendo aqui hoje com a engenheira civil Daniela Zarbato, Milanês Zarbato, que é a presidente do Conselho da cidade de Tubarão. Voltamos já em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo. Nos bastidores sai cada coisa sensacional.
Sabe, produção, os bastidores deveriam ser gravados, né? Muito interessante mesmo. Agora aqui conversando, né, com a engenheira civil Daniela Milanês Arbato, presidente do Conselho da Cidade e também diretora regional do CREA. Depois eu quero falar um pouquinho do CREA, né? Ela me deu uma bronca quando eu falei assim, o CREA não faz nada. Ela veio com o dedo para cima de mim, que eu tenho que esclarecer isso já para contar para vocês. É interessante, falando sobre a cidade, falando sobre tudo. A Daniela a engenheira Daniela é uma entusiasta, né, pela cidade. A verdade é essa, né? Não só ela, como muitos da sua diretoria, que se interessam pela cidade e às vezes querem a coisa certa e de forma voluntária, somente voluntária. Ou você recebe um bom dinheiro para você ser presidente do conselho da... Honorífico, totalmente. Ah? Totalmente honorífico. É mesmo? Sim. Nossa, você viu como é que é? É uma cidade realmente muito, muito interessante. Ô Daniela, eu terminei o bloco falando de REURB. Existe diferença entre o que nós estávamos conversando e o REURB? Sim, o REURB é um pouco além, né? Vamos lá. O REURB é uma área que inicialmente ela foi dividida, né? Vamos pegar assim uma situação de uma pessoa, dona de uma grande gleba, e que de repente lá no meio da sua vida foi dividindo aquela área para os filhos e aquilo ali acabou acontecendo uma comunidade ao redor, né? O crescimento natural. E aí, por algum motivo, essas situações não tinham sido liberadas em forma de um loteamento, né? Regularizadas? Regularizadas. E aí, nesse momento, quando o REURB, para ser aplicado, ele tem uma lei específica para ser aplicado o REURB. Ela tem que ter várias situações que configurem a possibilidade de fazer o REURB. Então, não é simplesmente, liberou, eu não tenho um terreno, uma matrícula, eu já posso fazer o REURB. Não, peraí, o teu entorno está preparado com as condicionantes da lei do REURB, que para aquele REURB possa ser feito, quem apresenta essas condicionantes é o interessado através de uma pessoa que começa sempre pela engenharia. O engenheiro que ele vai demonstrar a realidade daquela situação, vai demonstrar a legalidade, se existe toda a infraestrutura mínima necessária para que possa se enquadrar dentro do REURB. Então, não quer dizer que só pelo fato de eu ter um imóvel eu tenho que fazer o REURB, é o único caminho. Não, são coisas distintas. Existe uma lei específica. Eu vou entrar num assunto que é extremamente importante e delicado. É uma questão de fiscalização, certo? Nós temos uma Secretaria do Urbanismo. Eu tenho quase certeza absoluta que se nós temos 1 ou 2 ou 3 fiscais, nós deveríamos ter 10. Sim. Pelo tamanho da cidade. A cidade está crescendo em número de população e também em expansão. A cidade está se desenvolvendo. Então, essa questão de fiscalização é na parte da Secretaria do Urbanismo. Satisfaz o número de fiscais que existe, essa fiscalização, ou o Conselho está atento a tudo que está acontecendo, ou nem tudo? Na verdade, não satisfaz, eu vejo que não satisfaz, é insuficiente. O número de fiscais que a Prefeitura hoje tem ainda é insuficiente pelo tamanho do município. Deveria ter mais? Sim, vejo que sim. Por quê? Nem tudo a Prefeitura consegue fiscalizar por falta de pessoas. E aí, quanto mais você contrata, mais você incha. A questão eu acho que a situação como eu consigo resolver com o número de pessoas que eu tenho sem prejudicar outras pessoas, porque assim, a partir do momento que tu fiscaliza um e o outro passa despercebido, a impressão que dá que a Prefeitura direcionou, né? A fiscalização aconteceu só de um lado, por que não aconteceu no outro? Porque falta realmente a infraestrutura de pessoas melhorar. Essa é uma opinião. Agora, a pergunta, eu citei do bloco anterior, Dani, desculpa te cortar, tá. Mas eu falei do CONSET, eu falei do Observatório Social e estou falando agora com o Conselho da Cidade. Algum momento vocês se comunicaram, vocês se reúnem, se comunicam para um ajudar o outro? Nessa questão da fiscalização é importante que todos, né, eu acho que a fiscalização acontece pela sociedade também. A sociedade poderia ajudar. Entender? Sim, porque a partir do momento que se eu posso fazer ou eu não posso fazer alguma coisa que alguém me fiscalizou, aquele cidadão que vê uma coisa irregular, ele também pode denunciar. Já começa por aí.
Eu vou aproveitar e vou te dizer assim, ó, tu falou sobre a questão do CREA, né? O CREA, ele é um conselho que fiscaliza o exercício ilegal da profissão de engenharia. Então, nós também no CREA temos a nossa deficiência de fiscais. Nós não conseguimos estar o tempo todo em todo local. Porém, nós tentamos atuar da maior forma possível, da melhor forma possível, para que a gente consiga fazer o nosso papel, que é a cobrar a responsabilidade de um profissional em determinada obra. Então, nós fiscalizamos, se nós chegamos numa obra e não tem um profissional acompanhando aquela obra, nós notificamos. Até porque uma obra, depois que ela cai, depois que ela... Tem que ter um responsável. Aí tem que ter um responsável, aí todo mundo vai descobrir que não tinha isso, que aí não tinha quem aquilo. É a culpa? Aí vai atrás do culpado. A culpa é porque faltou fiscalização, e a gente sabe que às vezes isso é difícil. Então, assim, a prefeitura também tem a mesma dificuldade. Então, quando a sociedade vê uma obra ali que ela não está de acordo com os parâmetros, e eu sei quais são os parâmetros, por que eu não vou denunciar? Porque eu não vou, vou atrás? Eu acho que a sociedade, ela ajuda na fiscalização. Então temos que denunciar as coisas irregulares. Sim. Não é mal nenhum, né? Sim, ou questionar ao mínimo, porque às vezes não se sabe se aquilo está regular ou não, aquilo ali está certo. E aí se faz um questionamento. Eu acho que é um dever nosso ajudar essa situação, porque afinal de contas o prejuízo depois vem para as próprias pessoas. Reclamar para quem e aonde? Na própria prefeitura. Mas... Tem a secretaria específica que vai receber essa... Mas isso aí, mas reclamar para a própria prefeitura seria... Nós teríamos algum setor, algum órgão... Acredito que a ouvidoria, né? Existe uma ouvidoria na prefeitura. Eu nunca fiz uma denúncia na prefeitura, né? Mas, assim, as pessoas podem se dirigir. E eu acho que até no portal da transparência deve ter ali um local de denúncia, isso eu acho que é certo, mas essa atribuição é exclusivamente da prefeitura, não é do Conselho da cidade, tá? Só para dividir. Sim, claro. O Conselho não fiscaliza, mas o Conselho está atento às irregularidades, por uma certa forma, daquilo que a gente tem conhecimento. Se eu sou membro do conselho e eu sei quais são as diretrizes, passo em frente a uma obra e vejo que ela está irregular, no mínimo eu vou comentar. Agora, o conselho só vai atuar desde quando o gestor não for provocado, é igual o Ministério Público, sempre diz assim, mas o Ministério Público está quieto. Está quieto porque você tem que provocar. Ele tem que ser provocado para ir atrás da denúncia e tudo mais. O conselho é igual? Praticamente, o CREA sim. Também é igual? O CREA não, o CREA ele fiscaliza independente de ser provocado. Porque para você fazer uma construção, você é obrigado a ter uma... Sim, o CREA vai fiscalizar se a obra tem um responsável técnico. Se a atividade de engenharia está sendo Aliás, até melhorou muito, porque qualquer reforma que você faz em apartamentos, na sua casa, você tem que ter um... Sim, existem normas projeto, sobre... né? Você tem normas específicas de reforma e construção. Inclusive, eu vou muito mais além. Né? Nós, como CREA, nos preocupamos com leis, que deveria ter leis de inspeção predial, né? Porque temos obras aí de 50, 60 anos, que a pergunta é, será que essas obras elas estão sendo manutenidas da forma correta, com as suas reformas, com as suas melhorias? Porque hoje, qualquer tipo de construção precisa de uma manutenção. Sim, e essas manutenções elas estão sendo feitas de que forma? Mas dizem que antigamente a gente fazia as obras, as infraestruturas com mais seriedade, digamos. Porque nós somos um país praticamente de golpes, né? Todo dia tem situações e a nossa polícia não dá conta. Mas eu estou dizendo isso, sabe por quê? Não, eu estou apresentando esse papel aqui que eu vou fazer uma reforma no meu apartamento, tá? Vão lá, pego assinaturas, está tudo certo. Quem é que fiscaliza isso? Exatamente, o responsável é o síndico do prédio. Ele responde civil e criminalmente. Resposta, né? O responsável responde civil e criminalmente se ele não cobrar daquele interessado todas as documentações mínimas necessárias para liberar aquela reforma. Interessante essa tua resposta, porque eu já fui síndico, né? Antes da lei, né? Agora, eu digo isso porque a gente mora em prédio, né? E mora em apartamento, a gente sempre percebe as batidas de martelo, tal. Um dia eu fui ao síndico e perguntei, vem cá, ele assim, tá aqui, ó, tá tudo certo. Eu não fiscalizo, mas de vez em quando eu vou lá dentro do apartamento para ver se está tudo certo. Sim.
Tinha um caso uma vez, certa vez estava quebrando colunas. Nossa. Colunas, engenheira Daniela Milanês Arbato. Coluna! Tem gente derrubando colunas para aumentar o espaço da sala e tal. Isso é muito comum. Tem que ter um engenheiro acompanhando e dizendo se pode ser retirado. Depois do prédio cai, a construtora que é culpada do processo. Né? Exatamente. Agora, eu quero voltar um pouco para o poder público, né? O Conselho da Cidade ele foi constituído justamente para poder aconselhar, para poder orientar a cidade, o gestor de um modo geral. Desde que o gestor abra esse coração, né? Você está sentindo uma certa diferença de um gestor para outro em relação à nossa cidade, que está abrindo para vocês mais essa situação ou ainda está acanhado? Na verdade, eu assumi como presidente do conselho na gestão atual. A anterior eu não era presidente da gestão anterior, né? Eu fazia parte do conselho e essa interação com o gestor anterior, quem tinha era o outro presidente. Ele sempre, quando a gente ia para as reuniões, ele sempre trazia as demandas. Agora, se ele tinha essa abertura ou não, eu não posso responder. Agora, pelo atual gestor, eu posso responder. Eu tenho uma conversa, eu sempre converso com ele, né? Mas aquela história, a gente conversa muito rapidamente em pontos específicos, só que a gente ainda não sentou, tipo, cara crachá, para a gente definir e pontuar algumas questões. É como eu te falei, a gente está alinhando essa conversa para que a gente tenha esse entendimento, né? Esse equilíbrio. Eu preciso escutar dele o que realmente ele precisa, o que realmente ele pensa e colocar quais são os problemas ou não que o Conselho tem. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco, hoje conversando com a presidente do Conselho da Cidade, engenheira civil Daniela Milanês Arbato. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco, conversando hoje aqui com a presidente do Conselho da Cidade. Muitos assuntos, teríamos muito mais, né? Muito mais temas para ficar conversando. Algumas horas aqui com a engenheira civil Daniela Milanês Arbato. Nós chegamos agora num ponto que eu quero saber do Conselho. A nossa cidade, ultimamente, né, a nossa população está tendo, assim, problemas seríssimos. Claro que a natureza, é claro que chove muito, está chovendo e tal, uma série de coisas. Qual é a diferença que tem sobre drenagem e redragagem? Primeiro isso. Está se falando tanto isso? Sim, vamos lá. Drenagem, ela envolve sistema de infraestrutura urbana, dividido em microdrenagem e macrodrenagem. Certo? Redragagem tem referência ao rio e à natureza, vamos dizer assim, tá? Então são coisas distintas. Então, microdrenagem são aquelas pequenas tubulações que passam na frente das nossas residências, nos loteamentos, e que vão se comunicar com uma grande tubulação, que aí começa o sistema de macro, né? E que ela resolve o problema de toda uma bacia, de todo um bairro, né? Qual é a quantidade de sistemas que eu tenho que ter ali naquela macro para conseguir receber essas águas que vêm através da micro, né? Que são as incidências de cada... Agora, nós estamos numa discussão há muitos anos sobre redragar o Rio Tubarão. Eu tenho certeza, e falo isso abertamente, eu digo assim, mas para aí, primeiro vamos fazer a nossa drenagem, né? A nossa drenagem, você acabou de falar. Nós temos ruas ainda que são do tempo da manilha. Sim. Você lembra do tempo da manilha? Eu lembro muito bem disso. Hoje se fala tubos de tantas polegadas e tanto isso. Mas no tempo das manilhas, nós temos ruas aí que não consegue a água passar em nada, né? Agora a pergunta é a seguinte, muitas inundações, né, alagamentos, cheias, de bairros que até então não enchiam. Não enchiam. E agora está uma calamidade, qualquer chuvinha fica todo mundo com medo. E essas tais bombas que vocês do Conselho da Cidade já devem estar por dentro. Como é que está? E qual é o relacionamento que vocês têm com a Defesa Civil? Vocês conversam entre si? Sim, vou te responder a última. Por a favor. Defesa Civil faz parte do Conselho da Cidade. Isso já Ele é tem um muito membro, bom. né? Existe um membro do Conselho da Defesa Civil lá dentro.
Tá? Então, essas informações com relação a bombas, né, a gente tem conhecimento, né, e já sabe que, inclusive, está sendo providenciado novas bombas nas áreas onde tem mais constante alagamentos e cheias, né? Inundação é outra coisa. Inundação tem uma diferença lá. Tem uma diferença. A inundação é quando o rio transbordou. Vamos relacionar cheia de 74, enchente de 74, inundou em cidade inteira. Aí isso é uma questão relacionada exclusivamente com o rio. Agora, alagamento e cheia, não, ela está ligada diretamente à infraestrutura. Alagou o bairro tal, né? Por que alagou? Por 2 motivos, né? Por alguns motivos. Primeiro, o bairro ele era uma grande bacia de infiltração de área de terreno natural de solo, sem aterros, e esses aterros eles começaram a diminuir a área de escoamento natural. Então, naturalmente, quando isso acontece, tem 2 vias, né? Então, eu não vou permitir o crescimento porque isso acontece? Não, eu permito o crescimento, mas eu faço um investimento na melhoria da infraestrutura urbana. E o que talvez aconteceu foi a falta desse investimento ao longo dos anos. Então, se permitiu construir, se permitiu aterrar, porém não se preocupou com as infraestruturas do que nós já tínhamos. Ou o que foi feito não foi o suficiente. Se não foi suficiente, por quê? Porque faltou um estudo amplo lá atrás de onde ia crescer e de que forma ia crescer. Está vendo como tudo está interligado? Mas concluir. Tá, então, o nosso trabalho no Conselho é justamente o quê? Entender quais são as áreas que têm mais propensão a alagamentos e ver ali quais são as condições mínimas que eu preciso ter de cota de nível de construção. O restante, o município, a gestão tem que fazer, tem que atuar. Antes não se usava bomba. Hoje você explicou tal motivo que poderemos, a partir de agora, usar. Elas têm que ter, porque nós moramos numa cidade praticamente plana. Então, quando você aterra, você tira a possibilidade de infiltração natural. Naturalmente, elas vão ser canalizadas por um ponto que vão ser bombeadas, aquele limite, né, onde superou o limite de tubulação, vão ser bombeadas para o rio aquela água, para que haja o escoamento natural, né? Natural ou forçado por bombas, para que o bairro não tenha a invasão de água na sua edificação. Veja bem, nós temos áreas, né, temos bairros no município onde a água ela enche a rua, mas não invade a residência. Por que ela não invade a residência? Talvez porque o nível da residência esteja mais elevado. Mas a gente tem bairros onde as residências já estão construídas, que nós consideramos como soleiras baixas em relação ao nível de alagamento. Então, veja bem a importância da Defesa Civil no nosso Conselho. A Defesa Civil tem na sua clareza quais são os níveis mais críticos. As áreas de riscos. As áreas de risco. Então, essas áreas de riscos elas são pertinentes para que a gente saiba, para que a gente consiga definir de repente, no próprio plano diretor, qual é a cota mínima de construção que aquelas obras novas têm que ser feitas. Agora, você falou em aterros, vão aterrando. Um certo estudo em São Paulo, apareceu uma vez um instituto, que eu não lembro o nome, que dizia São Paulo tem alagamentos porque o asfalto é impermeável. Hoje nós temos soluções diferentes de pavimentação. Como é que é essa história? Já tem sentido isso? Quando você asfalta, impermeabiliza. Impermeabiliza. Você impermeabiliza, você não permite na infiltração natural no solo. Veja bem, mas você não pode, olha só como é complexo esse assunto, né? Nós moramos num município onde nós estamos praticamente na cota em relação ao nível do mar. Então, os problemas que nós temos aqui, a região da Serra não tem, ela tem outros problemas. E vice-versa, certo? Então, quando nós moramos numa região onde o nosso solo é encharcado, porque o nosso lençol freático é muito aflorado, olha a dificuldade que é. Quais são as soluções de engenharia que existem para que a gente possa minimizar e mitigar esses alagamentos? Agora, eu vou te contrapor no seguinte assunto. Com o avanço da urbanização, sem planejamento, tem contribuído para os alagamentos. Por exemplo, para fazer um loteamento novo, tem que aterrar. Eles estão aterrando. Qual é a cota mínima? Pois é, qual é a cota mínima? Vai depender do estudo da macrodrenagem, do plano de macrodrenagem, que ele precisa ter uma atualização. Será que está sendo estudado isso? Sim, eu acredito que sim, porque isso compete ao município. Eu tenho a informação que isso está sendo revisado, né? É uma condição
que a própria Defesa Civil está vendo, né? E isso vai nos nortear. A Defesa Civil, nós precisamos ter os planos. Veja bem, plano de mobilidade, ele nos orienta, o estudo socioambiental nos orienta, o plano de macrodrenagem nos orienta. Todos os planos que contrapõem o desenvolvimento urbano, Dura, ele precisa ser claro para que nós, lá dentro do Conselho, tenhamos a certeza que nós estamos fazendo o correto, inclusive mesmo com a revisão do plano diretor. Agora, o Conselho já conseguiu influenciar diretamente políticas públicas na cidade? Você lembra desse tempo todo que o Conselho existe? Olha, nós já influenciamos aqui algumas situações que eles não fizeram por causa de nós. Ainda não? Não. Então, tem trabalho pela frente. Tem trabalho. O que está faltando, então? Mais confiança? Não, eu acho que não. Eu acho que o Conselho está bem formatado, Dura. O que falta realmente para nós... Está sendo bem representado? Tá. Eu acredito que sim. Na verdade, existe dentro do Conselho, dentro da lei, do decreto, são 23 representatividades. Porém, a gente não tem todas elas ainda inclusas, porque ainda tem alguns interessados ainda que não formataram o seu pedido. Existe alguma pauta, por exemplo, né, que foram discutidas pelo Conselho nos últimos anos? Teve um tempo que vocês não atuaram, porque tudo depende do gestor. Ainda é verdade ou é mito isso? É verdade que depende do gestor para que vocês possam atuar ou vocês podem atuar independente? Na verdade, depende do gestor fazer o decreto para que a gente seja nomeado. Mas é uma obrigatoriedade. Mas ele pode assinar o decreto e não mas dizer aí... assim, não, peraí, eu assino o decreto porque eu sou obrigado a assinar. Mas eu não quero vocês perto de mim. Existe essa condição? Não. Eu não vejo que isso... É linha de fogo, né, Dani? Não, eu não vejo que isso exista, porque como que vai se alterar algo que está escrito numa lei sem que seja através do Conselho? É o Conselho que faz a alteração. Então, se ele decretar e o Conselho não tiver formatado, para mim aí é uma prevaricação, porque o Conselho está lá nomeado e não atua. E é muito pelo contrário, o Conselho é atuante e o Conselho precisa atuar. Se ele não quiser, ele vai atuar, está decretado. Aí eu sou nomeada e não vou fazer meu trabalho. Uhum. Eu sou indicada pela entidade que eu represento o Conselho e não vou fazer o meu trabalho. Agora, o Conselho também, ele possui autonomia para propor mudança na legislação municipal? Sim. Ele tem essa autonomia? Tem essa autonomia. E passa por audiência pública, assim que nós deliberamos e votamos, para depois ser encaminhado para a legislação, para a Câmara de Vereadores, né, fazer a sua votação daquelas resoluções que foram aprovadas e deliberadas através de audiência lá no Conselho. O que o Conselho tem, Dani? Dani, desculpa, me chamaste de Dura, te chamei de Dani. Não tem problema. Né? O Daniela Zarbato, Milanês Zarbato, o que o Conselho, daqui para frente, qual o planejamento que o Conselho tem para os próximos 2 anos, digamos assim? Olha, Dura, nós estamos conversando muito e nós queremos nos propor a isso, aquilo, tal. Nós precisamos ter a definição da atualização do plano diretor, a contratação. Esse é um ponto que é um ponto crucial. Você não abre mão disso. Não, isso nós precisamos ter. Em que parte, né, e quantidade desse estudo, eles são divididos em partes, né? Qual deles que é importante, né? E segundo, o estudo socioambiental. Esse estudo socioambiental definido vai nos nortear em bastante questões para que a gente tome decisões internas assertivas no Conselho. Daniela Milanês Zarbato, engenheira civil, nós tínhamos tanto assunto, mas nós falamos nos 2, 3 bons assuntos aqui que realmente mexeu com as pessoas, né? Eu queria ter muito mais tempo com você, mas tem um local que eu trabalho que tem muito tempo que você quiser, né? E aqui na TV a gente sempre tem um tempo, né? Entendo. Enfim, eu quero te agradecer muito a tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco, clarear um pouco alguns assuntos que precisam ser mais conversados, né? Sim. Que a população precisa saber muito mais. Muito obrigado pela tua presença aqui no nosso Linha de Fogo.
Haroldo, agora eu vou te chamar de Haroldo, né? Para encerrar, eu que agradeço, né? Não sei se eu consegui colocar ou deixar mais confusas as pessoas ainda, mas a ideia é justamente, como tu falou, né? O nosso trabalho ele é exaustivo, posso dizer, e me coloco sempre à disposição para tirar qualquer dúvida e dizer que o Conselho da Cidade ele está aberto, ele não é, as reuniões são abertas à sociedade. Eu posso ir lá assistir a reunião, tranquilamente. Sim, só tu não pode se manifestar Claro. na reunião, mas tu pode assistir para tu conseguir entender. E as discussões são boas. A gente não briga de foice, mas a gente briga tecnicamente. Eu quero uma reunião dessa. Sim, você me convida, tá? Fica aberto aqui. Tá certo. Tá certo. Assim a gente termina o nosso Linha de Fogo, contando com você na próxima quarta-feira. Mais um programa, mais um bate-papo aqui na nossa UniTV. Muito obrigado pela audiência. Fique com Deus.